Salve programadores! Aqui professor Alexandre Rossini na área e vamos continuar dar continuidade à nossa disciplina de mineração de dados na educação, né? E aqui agora o assunto dessa aula, a terceira aula, é o entendimento dos dados, dando seguimento à CRISP-DM, né? A metodologia CRISP-DM. Vamos colocar ela aqui na tela. Então, relembrando a metodologia CRISP-DM, a gente viu na aula passada a primeira etapa dessa metodologia, que é o entendimento do problema. Então, a gente entendeu o problema, fizemos lá toda a passagem e agora a gente avança para o entendimento dos dados. Sendo que, já vendo nessa visão esquemática, a próxima etapa é a preparação dos dados. Mas o que interessa a gente agora é a segunda etapa, que é o entendimento dos dados. Então, assim, para quem já fez uma disciplina de aprendizado de máquina, já tem uma noção disso, uma noção muito boa, porque é uma etapa, de certa forma, comum entre mineração de dados e aprendizado de máquina. Lá no aprendizado de máquina tem uma etapa que a gente precisa conhecer a base de dados que vai trabalhar para saber o que fazer, para preparar, né? Ter um pré-processamento. E aqui também. Então não é nada muito diferente. Mas vamos fazer algumas intervenções, mostrar aqui alguns conceitos para ficar mais claro exatamente do que se trata. Então vamos lá. Deixa eu colocar meu rosto. Esta etapa, que é a de entendimento dos dados, tem como finalidade conhecer os dados disponíveis antes de qualquer processo de preparação ou modelagem. Então, a próxima etapa é a preparação dos dados para depois vir a modelagem, que é propriamente o algoritmo, né? Geralmente é um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, nessa etapa de entendimento dos dados, é necessária para quê? Para que a gente possa compreender o que os dados que existem armazenados representam, como que eles foram coletados, quais dados e informações estão disponíveis armazenadas nas bases de dados, quais limitações existem, que limitações, ausência de dados, alguns dados que a gente achou que teria, não tem, dados corrompidos, dados, enfim, de repente dados que não permitem a gente trabalhar com o problema que foi levantado na etapa anterior, e isso tudo pode comprometer as análises, né? Então, muitas vezes, os dados que existem, já armazenados nas bases de dados, eles foram coletados para finalidades administrativas ou alguma coisa operacional, burocrática, mas não com a finalidade já pensando para resolver problemas de mineração de dados, né? E aí isso pode ser um limitante, porque os dados armazenados lá, as bases de dados, podem não fornecer os dados da forma e a quantidade e as variáveis que a gente precisa para resolver o problema que foi identificado, levantado na etapa posterior. Então, essa etapa é importante por isso. A gente precisa conhecer o que existe dos dados dentro dos sistemas existentes que a gente tem acesso para trabalhar. Então, a gente tem aquela primeira etapa, levanta o problema, identifica o objetivo, né, os stakeholders, as perguntas que serão respondidas. E agora a gente vê parte para os dados propriamente dito, para conhecer eles, para ver se é possível atender às demandas identificadas na etapa um, que é o entendimento do problema, né? Então vamos dar uma avançada. Olha só, na educação, isso é particularmente comum. Isso o quê? Essa questão dos dados terem sido armazenados não pensando e com a finalidade de mineração de dados. Então, uma secretaria de educação, por exemplo, pode possuir milhares de registros numa base de dados sobre estudantes, professores, escolas, matrículas, frequências, notas de avaliações, infraestrutura das escolas, patrimônio, entre outros. Entretanto, esses dados eles podem estar distribuídos em diferentes sistemas. Isso é bem comum, né? Então, um sistema armazena uma parte, a parte acadêmica, os dados acadêmicos. Outro sistema armazena a parte de infraestrutura. Outro sistema armazena, sei lá, os dados de RH, conta de professores, os funcionários. E aí os dados, pode até existir, os dados que a gente precisa para resolver um problema. Só que eles estão em diferentes sistemas que foram sistemas desenvolvidos ou contratados ao longo de diferentes anos. Se for na rede pública, inclusive, poderia ser sistemas de diferentes governos,
E aí dificulta, né? Tem inconsistência de dados, a forma de armazenamento deles são diferentes, enfim, fica tudo mais complexo, né? Então aí precisa compreender, entender os dados, o que que tem disponível, como acessar e ver a possibilidade de trabalhar com eles. Ó, observe que a gente não está falando que já vai juntar eles. Esse momento é conhecer, entender o que tem. É claro que uma vez que deu sinal positivo, esses dados são suficientes, a gente precisa integrar eles. Aí vai ser na etapa posterior, tá? A gente vai integrar eles, processar, trabalhar, deixar eles tudo numa base consolidada única, tá? Mas por hora nesta etapa só para compreender, ver o que existe, o que tem, se aquilo é possível de ser trabalhado para resolver o problema levantado, tá? Então vamos de novo para o slide. Por esse motivo, esta segunda etapa do CRISP-DM, que é o entendimento dos dados, procura responder a uma pergunta fundamental. E a pergunta é a seguinte: os dados disponíveis que nós temos nas diferentes bases de dados são adequados para responder ao problema que queremos investigar, que é o problema levantado na etapa 1? Então, esta etapa de entendimento dos dados, ela é toda pensada para responder essa pergunta. Então, antes de aplicar qualquer algoritmo ou preparar os dados, precisamos primeiro conhecer esses dados, né? Então, a gente precisa conhecer para responder essa pergunta. Então, não podemos avançar para preparar os dados ou modelar antes de saber que aqueles dados são suficientes, senão a gente vai perder tempo, perder trabalho. Então, isso é muito importante. Por isso que tem essas etapas muito bem definidas para a gente fazer a coisa muito bem estruturado, metodologicamente bem estruturado, não ter perda de trabalho, perda de tempo e chegar no local de fato com informação útil, real e útil para ser aplicada na resolução do problema, tá? Então vamos dar mais uma avançada aqui no próximo slide. Ó, entender dados, os dados, significa conhecer seu conteúdo, o que tem armazenado nas bases de dados. Então, a estrutura, como foram armazenados, a origem, como que eles foram coletados, né? E suas limitações, o que que não respondem, o que está ausente, o que está corrompido, o que está inválido. De repente, os endereços armazenados lá dos alunos, pensando em alunos, né, são muito antigos, é de 5 anos atrás, então talvez não tenha mais validade, seja necessário uma atualização, né, um recadastramento antes de trabalhar com esses dados. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, ó, essa etapa a gente precisa envolve, né, responder perguntas como, não são exatamente essas, são exemplos de perguntas que devem ser respondidas, mas podem ter outras, mais ou menos. Então, ó, exemplos de perguntas que precisam ser respondidas nessa etapa de entendimento dos dados. Quais dados estão disponíveis? Então, descobrir todas as variáveis, todos os atributos de diferentes bases de dados que estão armazenados lá para ver se eles vão ser úteis, depois concluir, né? Então, quais dados estão disponíveis? De onde eles vieram? De quais bases de dados? Como foram fornecidos? De repente, eles foram todos fornecidos manualmente de um sistema antigo, e aí pode ter muito erro, quando é digitado, né? Pode ter erro. Não, eles vieram automatizados. Então, assim, tudo isso a gente precisa tentar descobrir para conhecer o dado, de onde ele veio, a confiança que a gente tem, como que eles foram coletados, né? Se foi de maneira automatizada, se não, se foi digitalizada por scanner, ou se foi digitada, ou se os usuários que digitaram, enfim. E aí tudo isso pode dar mais problemas, tá? Ou menos, né? Então, o que cada atributo, cada variável representa. Então, às vezes a gente tem uma variável com um código lá, e a gente não sabe o que esse código significa. A gente tem que descobrir o que esse código está representando. É muito comum achar em base de dados, principalmente em base de dados relacionais, códigos, né? E a gente vai ter que descobrir o que esses códigos representam, entender o dado. Então, se for um sistema antigo, a gente pode nem ter essa informação documentada, né? Quais são os tipos de variáveis? Então, se são variáveis qualitativas ou quantitativas. Se forem qualitativas, se são ordinais ou se são nominais. Variáveis nominais dão um pouquinho mais de trabalho para manipular. Se for só quantitativa, melhor. Dá para aplicar algumas técnicas mais específicas. São técnicas diferentes para variáveis quantitativas e qualitativas que vão ser utilizadas nas etapas posteriores. Ó, quantos registros existem? Então, se forem poucos registros,
pode inviabilizar o uso de aprendizado de máquina. Se forem muitos registros, beleza, o aprendizado de máquina pode ser interessante. Existem valores ausentes? Quais variáveis têm valores ausentes? Qual a porcentagem de valores ausentes em cada variável? Existem registros duplicados? Se existir registros duplicados, quais variáveis? Como é que acontece isso? Existem valores incompatíveis ou aparentemente incorretos? Valores muito distantes, que seriam os outliers, os valores estranhos, porque se tiver, vai precisar ser trabalhado, né? Ou se forem muitos dentro de uma variável, uma porcentagem muito alta, talvez inviabilize utilizar essa variável, esse atributo. Como os dados estão distribuídos, eles seguem uma distribuição normal, que é a curva sino, outro tipo de distribuição. Existem relações importantes entre algumas variáveis, se as variáveis se correlacionam, uma variável correlaciona com outra, a gente consegue já descobrir nessa etapa. Os dados disponíveis realmente permitem, isso é mais importante, os dados disponíveis realmente permitem responder ao problema que foi definido na etapa anterior. Então observe que essa etapa é central para que possamos avançar para as próximas etapas da metodologia CRISP-DM, né, de aprendizado de mineração de dados. Por quê? Porque se aqueles dados não forem suficientes para responder o problema, a gente tem alguns caminhos que a gente já vai discutir. Claro, a gente pensa, vai ter que coletar esses dados. Sim, mas coletar esses dados custam tempo e dinheiro. Às vezes não tem o recurso e muito menos o tempo viável para coletar esses dados. Às vezes até a impossibilidade, em alguns casos, de conseguir coletar os dados. Então, uma outra possibilidade é voltar para a etapa 1 e lá rever o problema, tentar ajustar o problema, mudar um pouco o problema a ser encarado. Mas isso a gente vai discutir nos próximos slides aqui, tá? Então vamos avançar aqui. Então, neste momento, o principal objetivo ainda não é de corrigir problemas encontrados na base de dados, tá? Isso aí vai ser feito na próxima etapa, que é a de preparação dos dados. Aqui no entendimento, o objetivo é identificar, descrever e compreender as dificuldades existentes com os dados que já tem lá. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se uma base de dados possui 30% de valores ausentes em uma determinada variável, então, durante a etapa de entendimento de dados, devemos identificar esse fato e analisar suas possíveis implicações. Essa variável fica inviável de ser utilizada com essa ausência de 30% dos dados? Existe a possibilidade de a gente trabalhar com os outros 70% e ainda assim, sem conseguir generalizar, isso é importante para resolver o problema? A gente consegue estimar valores para preencher desses 30% ausentes. O que a gente vai fazer? A gente vai excluir essa variável não vai ser útil para a gente resolver o problema porque está faltando 30% dos dados. Então, essas decisões que são tomadas nesse momento de entendimento dos dados, não é o de fazer a preparação efetivamente dos dados, tá? Então, é para compreender o que está de fato acontecendo. E aí, a gente avançando o próximo slide, ó. As duas primeiras etapas dessa metodologia CRISP-DM, que é a de entendimento do problema e entendimento dos dados, elas estão intimamente, diretamente relacionadas. Na primeira etapa, que é o entendimento do problema, a gente pergunta qual problema devemos resolver, queremos resolver. Já na segunda, que é o entendimento dos dados, quais dados nós temos para tentar resolver esse problema? Perceberam a diferença? Mas aí, se a resposta da segunda, a gente não temos dados suficientes para resolver esse problema, o que acontece? A gente tem algumas possibilidades. Deixa eu baixar meu rosto. E uma delas é rever, obviamente, o problema, né? Então, essa relação é extremamente importante entre essas duas etapas, porque os dados disponíveis podem levar à necessidade de revisar o próprio problema. Então imagine, no caso aí, ó, que uma Secretaria Municipal de Educação deseja investigar se a distância entre a residência dos estudantes e a escola influencia a evasão escolar. Então, durante o entendimento do problema, essa questão parecia perfeitamente adequada, era o problema principal que foi identificado. Só que, quando a gente entra no entendimento dos dados, a equipe
A equipe de TI descobre que a Secretaria de Educação não possui informações sobre o endereço dos estudantes armazenadas nas bases de dados ou que esses dados estão incompletos em grande parte dos registros ou ainda desatualizados. E aí fica inviável, né, a base de dados, os dados que a gente tem, serem dados utilizados para resolver esse problema, né? Então, nesse caso, algumas possibilidades. Ou busca uma nova fonte de dados, e tem que ver se ela existe, né? Segundo, utilizar uma variável alternativa, tentar descobrir uma outra variável que possa ajudar a resolver esse problema. Reformular a pergunta da pesquisa, ou seja, voltar para a etapa 1, ou retirar essa hipótese do projeto e segue com as outras perguntas, as outras partes do problema que foram definidas na etapa 1. Então, esse exemplo demonstra que a característica essencial do CRISP-DM, que a gente já falou isso quando definiu, que é um processo iterativo, que ele vai e volta. Nesse caso, fica muito claro. Entendeu o problema, o objetivo, avançou para o entendimento dos dados, viu que o entendimento dos dados, os dados não são suficientes para resolver o problema, volta. É iterativo, volta para rever o problema. Então, ó, não existe uma sequência extremamente rígida em que a etapa termina definitivamente, a gente não volta mais nela, antes de começar uma próxima etapa. Então, durante esse passo de análise de dados, entendimento do problema, e depois vocês vão ver que até em etapas posteriores do CRISP-DM, a gente pode voltar em etapas anteriores. A gente pode, de repente, chegar lá na modelagem e descobrir que os dados que tinham no entendimento dos dados não foram suficientes para dar um aprendizado legal, uma acurácia muito alta no processo de aprendizado de máquina e precisaria de outros dados ou mudar alguma coisa. Então é um processo que vai e volta. Por isso que ele é iterativo. Então acho que fica muito claro aqui nessas duas etapas iniciais essa característica, né? Então vamos continuar. Uma das primeiras atividades do entendimento dos dados consiste em identificar e reunir as fontes de dados relevantes para o problema. Então, a gente vai ter que identificar todas as fontes, bases de dados que têm acesso que podem ser relevantes para o problema. Então, os dados, como eu já falei lá no início deste vídeo, eles podem estar armazenados em diferentes formatos e diferentes sistemas. No caso de educação, como eu já alertei, podem ser sistemas oriundos de diferentes épocas e diferentes governos, se for no caso de educação, rede pública, né? Então, isso dificulta demais, porque são sistemas por empresas diferentes, com características diferentes, com tecnologias diferentes, porque são períodos do tempo diferentes, né? E aí, e pode ser de buscar dados, de repente, você está numa rede estadual, buscar dados federais, que já é de outra base de dados, acessar a base de dados municipais, que já é de governo municipal, e aí a coisa vai ficando complicada. Mas vamos lá. Os dados, então, eles podem estar armazenados, como, por exemplo, em diferentes formatos e sistemas, como banco de dados relacionais, planilhas eletrônicas, arquivos CSV ou arquivos de Excel, sistemas acadêmicos de diferentes empresas, ambientes virtuais de aprendizagem, sala virtual de cada professor, e cada um organiza de um jeito, mas claro, vamos supor que seja um Moodle da vida, aí busca nas bases de dados do Moodle, mas de repente tem uma parte que usa Moodle, outra usa outra ambiente virtual, um Camilo da vida, por exemplo. Sistemas governamentais, a gente às vezes precisa acessar sistemas governamentais de outras secretarias, de outras pastas, de outras esferas do governo. APIs, então API de repente do IBGE, API do governo federal do Portal da Transparência, enfim, diferentes APIs, API de repente geográfica, né? Eu já falei do IBGE. Bases públicas, algumas bases públicas, Portal da Transparência, por exemplo. Então, assim, às vezes não são só dados armazenados nos sistemas da empresa, da organização, da instituição, de uma escola, universidade, se for uma empresa que estiver trabalhando, mas de outras bases de dados que existem disponíveis, de bases de dados públicas, de outros locais que a gente pode vir a ter acesso, entenderam? Então, ó, é uma etapa que ela é ampla e ela é um pouquinho chata. Não é só uma base de dados. Temos um banco de dados, a gente acessa só ele. Isso aí seria o mundo perfeito. Isso dificilmente vai acontecer.
Então a gente vai ter que mapear, até às vezes, como eu falei, arquivo CSV, uma planilha de Excel, e tudo isso a gente vai ter que ter acesso, coletar esses dados, entender o que tem lá, é, identificar possíveis problemas, para a gente tentar responder a pergunta, aquela pergunta que eu destaquei, se os dados que a gente tem são suficientes para trabalhar, para tentar resolver o problema identificado na etapa 1. Então, é uma etapa realmente demorada e que exige cuidado, alguma experiência para ser feita, tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Na área da educação, especificamente, algumas fontes de dados importantes incluem censo escolar, SAEB, Enem, IDEB, os sistemas de gestão escolar, registros acadêmicos, ambientes virtuais, como já falei, como o Moodle, pode ter o Camilo, entre outros, sistemas de frequência, plataformas educacionais. A gente pode acessar dados do IBGE, dados, enfim, municipais. Então, existem uma infinidade de dados que pode ajudar, nos auxiliar a resolver o problema, né? Por exemplo, se tiver o endereço das pessoas, até eu citei, dos alunos, a gente pode acessar, de repente, a API do Google Maps para descobrir a distância, né? Ou o tempo médio de locomoção até a escola, numa rede pública, se a distância que o ônibus escolar, se for principalmente na rede rural, né? Passa das casas, em média, das pessoas, a gente vai descobrir, de repente, tem uns que são os outliers, que moram muito mais distante do que a grande massa em relação aos pontos escolares, seriam os outliers, se esses outliers aí, no caso, se eles têm uma evasão escolar maior ou não, e aí pode ser um problema a ser identificado. Isso é claro, é identificado lá nas etapas posteriores. Estou falando agora para entender os dados, o que a gente consegue entender nesse momento. Então a gente busca diferentes bases para tentar entender. Então vamos voltar para o slide. Ó. Em projetos maiores, os dados podem estar distribuídos em diferentes sistemas, como eu já falei. Então, no caso de uma universidade, informações acadêmicas em um sistema de matrícula, os acessos dos estudantes com material e, de repente, avaliações online em outro sistema, no Moodle da vida, dados socioeconômicos em uma plataforma de assistência estudantil, dados financeiros em outro sistema, um sistema administrativo, ó, 4 sistemas diferentes. Então, ó, um dos primeiros desafios que a gente tem é justamente compreender essas diferentes fontes de dados, né? De maneira armazenado de maneiras diferentes, com tecnologias diferentes, a gente precisa compreender o que tem lá, conseguir analisar, às vezes já integrar para fazer alguns relatórios para a gente analisar, certo? Bom, e aí a gente está indo já caminhando para o final dessa aula, mas a gente não está esgotando esse assunto. Eu quero finalizar aqui, ó, o que a gente faz? Uma vez que identificou as bases de dados, as diferentes, por API, o que for, como eu já citei, e a gente consegue acessar os dados e buscar eles, a gente precisa descrever os dados, as variáveis, os atributos. Então a gente cria um dicionário de dados. Que aí o dicionário de dados é só o nome dos atributos, das variáveis que a gente tem em todos os locais que a gente tem acesso, para dizer se aquela variável é numérica ou não, qualitativa ou quantitativa, ordinal ou categórica, quantos registros que tem lá, o que ela descreve, enfim, algumas informações básicas, mas o principal nesse momento é o que ela descreve, tá? O principal, mas você também tem algumas informações se é do tipo float, ou seja, se é numérica, ou se é qualitativa, quantos dados ausentes, já é interessante, mas essa segunda parte, quantos dados ausentes, eu vou comentar depois. Mas nesse caso, o principal nesse momento é a gente conseguir descrever, fazer um dicionário das variáveis. Ó. Então, o mínimo que a gente precisa ter é o nome da variável, que temos um exemplo na tela, e a descrição da variável. Atributo, a variável idade, idade do estudante. A variável, vou pegar lá embaixo, evasão. Olha a descrição, indica se houve abandono escolar. A variável frequência, percentual de frequência. Então já sabe que é um percentual, não é um número absoluto. Então a gente tem, ó, escola, código da escola, é um código, não é o nome da escola. Então é um código, a gente consegue acessar a escola por esse código? Sim, ótimo. Bom, então vamos avançar aqui, ó.
Aí, ó, a simples existência das informações já permite levantar algumas questões. Por exemplo, como que a variável evasão foi definida? Lá naquela descrição anterior, deixa eu voltar, não tem muita informação. Deixa eu voltar lá. Tá falando, ó, indica se houve abandono escolar. Mas e aí? Da onde, como que ela foi definida? Quem definiu essa variável? Foi inserida por alguém? Qual que foi o critério para definir que foi a evasão escolar? Foi não rematriculando? Foi ao longo do ano? Isso já é uma pergunta interessante a ser respondida na descrição dos dados. Na hora de montar o dicionário de variáveis, chama dicionário de atributos. Outra pergunta: qual período foi utilizado para calcular a frequência? Então é do ano todo? Ela é calculada em tempo real? Por exemplo, estamos agora em agosto. Seria até agosto? Como é que é calculado? Tem que fazer esse fornecimento desses dados no dicionário, né? No dicionário de atributos. A renda foi informada diretamente pelas famílias ou foi estimada? Se foi estimada, pode não ser confiável. Se foi fornecido pelas famílias, talvez seja mais confiável. Essa variável renda, ela pode ser útil, né, para muita coisa aí de evasão. A média corresponde à média, nota média, todas as disciplinas ou apenas uma disciplina ou algumas disciplinas? Então, essa média, nota média, como é que ela foi calculada? O código da escola possui uma tabela auxiliar para a gente saber dados da escola, o nome, endereço, qual que é o bairro que ela está, porque a localização dela pode ser útil para saber a distância das residências dos alunos ou a localização dela, se ela é rural, se é urbana, se ela está numa comunidade mais vulnerável ou não. Então, pode ser informações. Isso tem que estar, essas informações, escritas no dicionário de variáveis, para a gente entender. Então, são perguntas, são importantes, porque, deixa eu subir meu rosto, o significado real dos atributos influencia diretamente a interpretação dos resultados. Então, assim, eu vou finalizar aqui, porque eu acho que era importante a gente salientar e alertar sobre todos esses detalhes. Mas o entendimento dos dados não termina aqui. A gente vai ter na próxima semana, no próximo vídeo, dando continuidade, finalizar, que é mostrando mais detalhes de como entender os dados. Na verdade, não vai ser uma novidade para quem já fez aprendizado de máquina, porque essa etapa que vem no próximo vídeo, mas é etapa de entendimento dos dados, é a análise exploratória de dados, que é uma etapa presente em aprendizado de máquina, que a gente vai fazer uma análise exploratória dos dados que a gente tem acesso, coletados nas diversas fontes, para obter algumas informações que são úteis para o entendimento dos dados. Ok, gente? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha clareado, que tenha sido útil e eu vejo vocês então na próxima semana. Valeu, abraços.